Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 9 de abril de 2021 e há aproximadamente 10 anos atrás eu fui a Brasília participar de uma conferência sobre direito constitucional. Eu estava prestes a me formar em direito naquela época e na minha passagem por Brasília eu comprei isso aqui, esse porta-canetas. Tem um furinho aqui, você põe a caneta e aqui você tem os três poderes. Você tem aqui o poder executivo representado por esse pedacinho aqui, você tem aqui o Congresso Nacional, né, representado pelas duas casas, Senado e Câmara, e você tem o Judiciário aqui, representado aqui pela deusa da Justiça. É interessante a gente observar que até um tempo atrás isso aqui não significava nada para mim, mas agora significa. Por quê? Você percebe a desproporção que há com relação ao Judiciário. Olha o tamanhão da figura que representa o poder judiciário no nosso país. Depois você tem aqui o legislativo e lá no finalzinho você tem o executivo. Isso ficou muito claro ontem. Ontem nós tivemos o Supremo Tribunal Federal rasgando de novo a Constituição Federal. Ontem o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, autorizou que governadores e prefeitos autorizem o fechamento de templos e proíbam cultos públicos nos seus respectivos estados e cidades. Lá no artigo 102 da Constituição Federal vai dizer que a função principal do Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição. Com essa decisão deles de ontem, um decreto de um prefeito vale mais do que a Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal vai dizer o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Esse inciso ele está no artigo 5º da Constituição, que é o primeiro artigo do título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Isso importa? Sim, se você for no artigo 60 da Constituição, lá vai falar a respeito das emendas constitucionais. O Congresso Nacional, o Legislativo, ele pode alterar algumas coisas da Constituição, exceto as cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser alteradas pelo Poder Legislativo. No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, vai dizer: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 4º, os direitos e garantias individuais, ou seja, fazendo referência ao artigo 5º da Constituição, que nem o Legislativo pode mudar. E aí o Supremo Tribunal Federal vai lá e altera. Quando o Supremo não faz o que é para ser feito, ou seja, guardar a Constituição, além de ele causar uma instabilidade jurídica no nosso país, ele age como gestor. Ele tira a autoridade do Executivo e traz para si. Ele claramente deixa de cumprir a sua função principal e passa a agir como se fosse o poder executivo. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal relativiza direitos fundamentais. Ele já relativizou a vida quando ele autorizou a questão do aborto, ele já relativizou o direito à liberdade quando ele autorizou que prefeitos e governadores autorizassem os lockdowns, ele já relativizou a questão do casamento. A nossa Constituição diz que o casamento é entre homem e mulher e eles ampliaram esse entendimento para colocar aí casais, entre aspas, homossexuais também, dentre outros direitos. Agora o último, o direito ao culto. Nós temos que entender que para os ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos para 9, o Deus é a ciência. E é claro que para quem não é crente, a igreja não passa de um clube, não passa de um local onde as pessoas se reúnem para ouvir, no caso, um palestrante, se sentirem bem e saírem felizes. A pessoa que não é crente não entende o que é a igreja de Cristo. Nós temos que entender que o culto ele é um direito fundamental e natural. Ele antecede a instituição do Estado. Ele antecede as instituições. Ele não é um direito concedido pelo Estado. O Estado apenas o reconhece. Nas civilizações mais primitivas que você encontrar no mundo, você pode não ter o Estado,
mas a religião você tem. O culto cristão ele foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden e Jesus Cristo instituiu a igreja. A igreja nada mais é do que a reunião dos santos. Se você não tem a reunião física dos santos, você não tem igreja. E qual é a função principal da igreja? É adorar a Deus. Na igreja você vai ter a pregação da palavra, você vai ter oração pública, você vai ter louvor, você vai ter os sacramentos, Santa Ceia e batismo, você vai ter disciplina eclesiástica, etc. E nada disso se faz online. Além disso, a igreja também é responsável por assistência aos pobres e desamparados, assistência aos doentes, seja física, seja emocional, seja espiritual. Fomentam e financiam escolas, creches, hospitais, etc. Antes que o Estado se preocupasse a cuidar dos pobres, a igreja já fazia isso. E todo esse rolo que aconteceu é para tentar responder apenas uma pergunta. O culto, ele é uma atividade essencial ou não? Se a pessoa acreditar que a igreja é apenas um clube, claro, não é uma atividade essencial. Porém, se a pessoa sabe o que realmente é uma igreja, é claro que vai ser considerada uma atividade essencial. Você fechar uma igreja é o mesmo ou pior do que você mandar fechar um hospital. A igreja ela é um hospital de almas. Mas vamos falar um pouco a respeito dessa essencialidade da igreja. Afinal, ela é essencial? Se nós formos observar a história da humanidade, nós chegaremos à conclusão que sim. Nos locais onde ela foi perseguida, nos locais onde ela foi praticamente abolida, houve caos e governos totalitários. Primeiro ponto. Segundo a nossa Constituição Federal, também é essencial. Artigo 5º, inciso 6º. Segundo a Bíblia, também é essencial. Se não fosse assim, Jesus Cristo não a teria instituído e nós não teríamos ordem para não deixarmos de congregar. Se o Estado é quem decide quando se abre ou quando se fecha uma igreja, ela deixa de ser essencial. Se você está com uma igreja fechada há mais de um ano, ela não é essencial. O que nos assusta é ver cristãos pedindo que o Estado feche as igrejas. Nós também nos assustamos ao ver ditos cristãos não sentindo falta do culto público. E também nos assusta ver cristãos achando que dá para fazer culto online. Se o conceito do culto é justamente a reunião dos santos, ora, online você pode ter a transmissão de um culto, mas um culto não se faz online. Você não pode confundir a realidade real com a realidade virtual. Logo, não existe batismo online, não existe Santa Ceia online. E aí nós devemos pensar o seguinte: será que Deus foi surpreendido com essa pandemia? Será que ele não sabia que teríamos essa pandemia? Será que isso que está acontecendo não é para que nós nos atentemos, para que nós não deixemos de cumprir com as ordens dele? Afinal, como eu já disse, a ordem para nos reunirmos ainda não caiu. E também a ordem para obedecermos a Deus e não aos homens também é válida. Ainda não caiu. Qual é o nosso papel, então? Primeiro, orar. Orar muito pelo período em que estamos passando. É muito temerário você deixar a cargo do Estado decidir questões dessa magnitude. Todos os países que nós temos perseguições contra os cristãos ou contra as igrejas começou devagarinho. Isso é muito perigoso. Se o Estado está podendo fechar as igrejas hoje, vai poder fechar amanhã. E o motivo nós nem saberemos qual é. Nós devemos também usar os meios à nossa disposição para lutar para que o Estado não se intrometa no que não é para ele se intrometer. Nós temos meios para fazer isso, seja nós demonstrando a nossa insatisfação
por meio das redes sociais, seja nós votando mais consciente nas próximas eleições e tirando de lá aqueles que querem acabar com um direito fundamental de todo cidadão. Nós também temos que repensar qual é o nosso conceito de igreja, qual é o nosso conceito de culto, e verificar se eles têm amparo na Bíblia ou se nós estamos tirando da nossa cabeça o conceito de igreja e de culto. Também é hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos a Deus. E a pergunta que fica é a seguinte: se os meios de prevenção que estão sendo colocados à nossa disposição, como o uso de máscaras, uso de álcool, distanciamento social, se eles funcionam, por que impedir os cultos? Desde que, lógico, usem esses meios para proteger os membros. E da outra parte, se não funcionam, por que nós temos que seguir esses protocolos? Então você vê que tem aí uma incongruência terrível. Eu gostaria de ler 2 versículos aqui apenas. Um está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia final se aproxima." E também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29, que diz: "Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens." E por fim, eu gostaria de encerrar lendo um texto que eu achei muito interessante, foi escrito pelo Rodrigo Majewski, que diz o seguinte, você pode encontrar esse texto lá no site Coalizão pelo Evangelho. Ele diz: "Ao final, me parece que a pandemia tem sido um divisor de águas entre a boa e a má teologia de culto, talvez até mesmo entre fé e incredulidade. Creio que também ela tem demonstrado quem de fato acredita que o culto cristão não é apenas uma reunião de autoajuda com palestras inspiradoras sobre espiritualidade, mas sim a reunião física do povo de Deus em resposta ao seu chamado, na qual o seu Espírito Santo está realmente presente, e sem a qual o seu povo não pode subsistir por muito tempo, ao ser alimentado pela palavra e pelos sacramentos e ordenanças." Então que você reflita a respeito disso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso país e o nosso mundo. Um forte abraço e até a próxima.